Que bom estar com os irmãos nesta manhã. Sempre muito bom estar em família, recebendo aquilo que Deus tem. E eu sei que Deus já está nos abençoando e vai nos abençoar mais ainda nesta manhã. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos transformar. Então vamos ver o que a palavra de Deus tem para falar conosco. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela não somente traz a informação à nossa mente, mas quando nós abrimos o nosso coração, a palavra passa da mente, desce ao coração e transforma-se de informação em revelação. E quando a palavra se transforma em revelação, vai produzir fé. E quando tem fé, vai ter manifestação. Então, informação vem na sua mente. Quando desce ao coração, você entende que aquela palavra é sua, é uma revelação. E quando tem uma revelação, você tem fé. E quando você tem fé, tem a manifestação de Deus. Amém? Diga comigo, informação, revelação, fé e manifestação. Então eu creio que Deus vai manifestar a sua bênção nesta manhã, porque a palavra de Deus vai te informar, vai trazer revelação, vai produzir fé no teu coração e automaticamente por fé tudo é possível àquele que crê. Amém? Feche os teus olhos onde você está, vamos orar mais uma vez. Querido Espírito Santo, eu te amo, eu me submeto a ti mais uma vez. Pelo nome e autoridade de Jesus, nós viemos a ti, ó Pai, e para pedir que o Senhor mais uma vez fale conosco. Declaramos os seus anjos que já estão aqui, Senhor, e creio que o Senhor ainda enviará mais para estarem operando sobre os teus filhos, Senhor, as tuas filhas. Declaramos, ó Pai, o nosso espírito aberto para ouvir a tua palavra. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor ajuda-nos, Senhor, a passar a dimensão da informação para a revelação. Eu peço que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, para que possamos ter esse entendimento e recebermos a fé que vem de ti, Senhor, e que possamos agir baseados nessa fé, para ver a manifestação da sua glória sobre nós, Senhor. Eu declaro toda e qualquer cauterização mental repreendida no nome de Jesus, todo e qualquer espírito que tenta distrair a nossa mente, roubar a nossa atenção, repreendido no nome de Jesus. Eu declaro todo o coração submisso a ti, Senhor, nesta manhã. Eu submeto o meu coração a ti, a minha mente, meus pensamentos, minha atenção. Eu lhe peço, o Espírito Santo, guia-nos, Senhor, para que nós possamos receber tudo o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Na autoridade do nome de Jesus nós oramos e a igreja diz: aleluia, amém, Jesus, amém, aleluia. Deus está falando e nós precisamos ouvi-lo, amém? Atos capítulo 1, versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Atos dos Apóstolos, alguns chamam Atos do Espírito Santo, porque são muitas ações do Espírito Santo. Inclusive tem uma oportunidade em que os discípulos falam assim: coube a nós e ao Espírito Santo decidir dessa maneira. É um livro que tem uma manifestação muito clara do Espírito Santo na igreja primitiva. É um livro que nos dá instrução, revelação de Deus. Vamos ler o versículo 1 agora, onde diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Eu vou ler novamente o versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Diga, fazer e ensinar. Eu quero conversar com você sobre esses princípios, e uma das minhas primeiras perguntas é: por que nós confiamos em Jesus? Qual a razão que nós confiamos em Jesus? Qual é o nível da nossa fé em Jesus? Sabe que tem tamanhos diferentes de fé, né? A Bíblia fala que existe pessoas que... Jesus chamou os discípulos uma vez, ele falou quando estavam no mar, ele disse assim: por que vocês... eu fazia uma piada antigamente, mas ninguém dava risada, eu vou tentar fazer ela de volta, aí só para me agradar você dar risada, né? Jesus disse para os discípulos: vocês é como bules, é de pouca fé.
Dê risada, pessoal. Falei, os meus sobrinhos que eles falam comigo, tio, você não dá certo para fazer piada nem em inglês, nem em português. Para de fazer piada nas pregações que não funciona. Mas bullies é de pouca fé. Pouca fé, por café. Na verdade, o português é errado ali, né? Mas tudo bem. Então, Jesus disse, vocês discípulos são de pouca fé. Vocês não têm muita fé. Vocês têm uma pequena fé. E aí depois Jesus fala numa outra ocasião, ele fala que existe a fé do tamanho de um grão de mostarda, já dá para mover uma montanha no outro lado. Eu vou mostrar uma outra dimensão de fé na sequência aqui, mas existe mais duas dimensões de fé ainda. Existe uma ocasião que uma mulher chegou para Jesus, e Jesus disse para ela que não iria ajudar ela, e ela disse, Senhor, mas se não ajudar a mim, ela falou, não, você não é dos judeus. E ela falou assim, mas ainda que ele falou que os gentios eram como animais, e aí ela falou assim, mas mesmo os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí Jesus falou, olha, essa mulher tem tamanha fé, ou grande fé, ele fala sobre essa mulher. Então a nossa fé pode crescer de pequena para grande fé, né? Então nós podemos desenvolver. Então o nível da nossa confiança em Jesus também é uma outra maneira de falar, é um nível da nossa fé em Jesus. Qual o tamanho da nossa fé em Jesus? E isso tem muito a ver com o caráter, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre caráter. Para isso, vou contar uma história para você que aconteceu comigo 3 semanas atrás. Estava fazendo uma viagem num país chamado Myanmar. Myanmar é um país que 90% da população, eles são budistas. E, portanto, pouquíssimas pessoas conhecem quem é Jesus. É um país, se você me acompanha nas redes sociais, meu Instagram, o Facebook, eu postei bastante coisa sobre isso lá e estou postando ainda mais. E é um país que tem uma diversidade muito grande de, vamos assim dizer, uma oportunidade muito grande de nós falarmos do amor de Deus, mas ao mesmo instante um desafio muito grande, porque as pessoas, muitos são os budistas, eles não aceitam você facilmente falar de Jesus para eles. Então a maneira de falar de Jesus para eles é conversar sobre a religião deles, e aí depois eles perguntam se você é da religião deles, e você fala que não, e fala o que você crê, né? Ou senão eles podem te espancar mesmo, eles podem te bater mesmo, né? Se for em algumas vilas, tem que ir com um guarda, com segurança, né? E 70% da população mora nas vilas que algumas não têm energia elétrica. Tem alguns lugares que você chegar e falar assim para eles, você conhece Jesus? Eles vão falar assim para você, ele mora aqui na vila? Eles não conhecem. Você sabe uma coisa que o pessoal conhece lá? Eles conhecem o Neymar. Impressionante. Muita gente não conhece sobre Jesus, não conhece sobre bola. E aí eu usei, eu não sou bom jogador de bola, mas até jogar bola eu joguei lá para ganhar o pessoal do Myanmar para Jesus. Mas aconteceu uma ocasião, a gente não pode dirigir, e mesmo se pudesse eu não dirigiria, porque você dirige do lado direito do carro. Então você dirige do lado direito, e então aí já é um desafio para você que está acostumado a dirigir do lado esquerdo. Só que eles estão mudando a transição dos carros para os carros agora voltarem para dirigir para o lado direito. Então os carros novos estão no lado como no Brasil, mas os carros antigos, que são 90% dos carros, são antigos, então o lado é do direito. No entanto, eles dirigem na mesma mão como nós brasileiros, na rua do lado direito. Então você está do lado direito, o motorista do lado direito, e os carros estão vindo ao contrário, você vai ultrapassar. Você fala, se tem alguém do lado, olha para mim lá. E aí você olha e fala, tá vindo, não, tá. A gente andou 8 horas para ir numa outra região, foi um desafio, uma BR, uma freeway maravilhosa, mas tudo bem, essa é uma parte da história. E aí então nós pegamos muitos táxis ou Ubers, né? E tinha um outro aplicativo lá, que nem lembro o nome, que a gente pegou, acho que Grab, alguma coisa assim, que é parecido com o Uber. E aí nós pegamos lá, o irmão que estava com a gente lá, o Cris, pegou um desses carros e a gente foi nem lembro qual local que nós fomos. Fomos em uma igreja, alguma coisa assim. E aí voltamos, final da tarde, e cheguei em casa, no hotel, e aí de noite eu fui fazer alguma coisa no meu tablet, e fui procurar o meu tablet, e naquela manhã,
todos os dias eu levava minha mochilinha com o meu tablet e algumas coisas mais importantes. E aquela manhã, bem cedinho, pensei, essa viagem ela não é tão assim necessária, vai ser rápido, eu poderia até deixar minha mala aqui. Aí eu disse, eu vou deixar. E aí quando estava saindo, disse, não, mas eu não vou deixar. Eu levei a minha mala, peguei, eu tinha que escrever alguns devocionais para me escrever no tablet, levei. E aí no táxi que o pessoal estava lá, eu sou muito corajoso, porque eu estava escrevendo no tablet, na parte de trás, enquanto eu estava dirigindo naquele mistério lá. E na noite seguinte, cheguei no hotel, procurar meu tablet, não estava na minha mala mais. E aí eu lembrei que todo o tempo estava comigo a minha mala, ou com o John Jr., que é outro rapaz da igreja que estava comigo. E aí eu pensei, falei com ele, não achei, aí liguei para a casa missionária que a gente tinha visitado também, ele falou, não está aqui. Eu realmente achava que era impossível alguém ter pego, porque praticamente estava 100% estava do meu lado. Então eu sabia que não tinha. E aí eu lembrei do carro. Eu estava escrevendo no carro. Pode ser que eu, ao invés de colocar dentro da minha mochila, eu coloquei para o lado de fora, né? Ou deixei no banco. Pode ser isso, só posso ter feito isso. Aí eu falei Jenny, ora por mim, mas não queria falar o que era para ela. Aí falei, amor, na verdade perdi meu tablet. Aí era no outro dia de manhã já, tinha passado a noite, o dia de manhã. Aí o pai dela estava lá junto, aí ele falou, lembra do profeta Elias que ele orou e a parte do machado que corta, como chama o seu nome? Sei, mas enfim, a parte do machado de ferro, né? Que o profeta orou e a água flutuou. Ele falou, Deus pode fazer flutuar de volta esse teu tablet de algum lugar que você perdeu. Aí disse, vamos orar então, precisamos ser um milagre, porque um país totalmente diferente, fala uma língua totalmente diferente, uma agitação na cidade muito grande. Aí ligamos para a empresa de taxista. Aí ligamos lá, a moça da secretária do hotel lá ligou. Aí ligou, eles identificaram porque era um Uber, então se conseguia identificar o carro. Aí identificou o carro, ligou para o taxista, para o motorista, e ele falou, não tem nada aqui no carro. Aí minha última esperança morreu. realmente morreu, não tinha, realmente pensei, não tem como agora onde achar esse tablet. Eu tinha bastante coisa lá e o valor é caro, né? E era um presente, a igreja tinha me dado de presentes aqui, um ano atrás exato, fazia para uma semana que era meu aniversário foi semana passada, era exatamente um ano que eu tinha recebido de presente da igreja. Disse, puxa vida, a igreja me deu de presente e perdi agora. E aí eu estava bem sentido, orando, não com muita fé, mas eu lembrei que Deus tinha dado aquela instrução para não levar, e aí eu disse, Deus, me perdoa. Lembrei de uma pastora amiga lá de Palmas, interior do Paraná, e ela da igreja presbiteriana, são uma igreja mais tradicional. Muitos anos atrás, eu lembro ela falando um dia, quando eu estou doente, eu peço perdão para Deus, ela fala. Ela falou, por que você pede perdão? Ela fala, porque normalmente a minha doença é fruto de uma ação errada que eu fiz com o meu corpo. Então eu peço perdão para Deus me perdoar de eu não ter tratado bem o meu corpo antes de orar pela cura. Isso é interessante. Aí eu estava orando pelo altar, lembrei dessa oração. Falei, eu errei, eu desobedeci uma instrução do Espírito Santo. Ele me falou que não era para levar, e eu não fui sensível. Sabe aquela voz do teu interior, que você sabe que não vai fazer aquilo? E eu levei, e eu disse, Senhor, Espírito Santo, me perdoa, eu realmente errei, era para ter seguido a sua instrução. Eu sei que o Senhor é misericordioso, né? Reverte o quadro, pedir perdão. Aí o John Jr. orou com fé, não tinha pecado, né? Deus, em nome de Jesus, vai trazer esse tablet. Todo mundo com fé, eu só com misericórdia. Aí subi no quarto, depois que a moça falou que o pessoal falou não tinha achado. Aí estava no quarto há meia hora, o telefone do quarto tocou. E aí a moça lá, atendente, ela fala inglês, ela falou, olha, o pessoal, o rapaz, o motorista do carro, ele achou o teu tablet no carro. Você achou no carro o tablet, e o horário que eu tinha usado o carro era umas 2, 3 da tarde. Então ele tinha pego muitas pessoas depois. Depois eu falei com ele pegou mais uns 8 a 10 passageiros depois. E aí ele falou que o tablet estava no chão, no chão, ali na frente, onde você senta atrás, no chão, e caiu com essa parte preta, então era preto, muita gente pisou em cima do tablet, e ninguém viu o tablet, e o Senhor, esse homem, achou o tablet, ligou de volta, e disse, não, achei o tablet, e trouxe lá no hotel, dirigiu 1 hora para trazer no hotel para mim. Eu fiquei tão admirado com o caráter desse homem, porque ele não tinha nenhuma razão para levar para mim lá.
Ele já tinha ligado, tinha justificado, e ele tinha sinceridade que não tinha encontrado. Então ele tinha ligado que não tinha encontrado, e depois ele olhou e estava lá embaixo, na parte quase embaixo do banco da frente, ele tinha encontrado o tablet e ele trouxe para mim. E eu comecei a pensar sobre caráter. Nós confiamos em pessoas por causa do seu caráter. Quando nós falamos em confiar em Jesus e acreditar em Jesus, nós precisamos entender o caráter de Jesus. Jesus é uma pessoa de caráter mais equilibrado que poderia existir na terra. A Bíblia fala que Deus nos dá o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo nada mais é que o caráter de Cristo. Quando nós nos tornamos em bondade, misericórdia, longanimidade, benignidade, fidelidade, todas essas são características de um caráter, o caráter de Cristo. E eu fiquei impressionado porque esse homem não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas ele tinha um caráter, uma integridade tão elevada, que me motivou até a dar para ele um valor X, para ajudar ele, abençoar ele, que no dinheiro deles, o valor é muito mais significativo. Por exemplo, $1, no valor deles lá é 150 mil. Então, 4 dólares teu é 150 reais teu, é 150 mil no dinheiro deles. Então é muito dinheiro. Então, mesmo que fosse pequeno o que eu dei para ele era muito dinheiro. Então, o caráter daquele homem para mim, marcou a atitude deles, né? E eu penso que quando você estuda a Bíblia, o que Lucas está falando para Teófilo, ele era esse Teófilo era uma pessoa muito eminente, muito importante. Então, Lucas escreveu 2 livros. Ele escreveu o livro de Lucas e ele escreveu o livro de Atos. O livro de Lucas, ele está falando aqui que ele escreveu o livro de Lucas escrevendo sobre o que Jesus ensinou e o que Jesus fez. Então, para nós conhecermos a Jesus, nós precisamos entender o que Jesus ensinou e o que Jesus fez. Porque aí nós vamos descobrir o caráter de Jesus e o poder de Jesus. O caráter de Jesus é baseado nos princípios de Jesus. E o poder de Jesus é baseado naquilo que ele fez. Inclusive Paulo, ele fala sobre isso. Paulo, ele fala no livro de Coríntios, capítulo 1, que os judeus, eles buscam sabedoria. E os gregos, eles buscam sinais. Então, as pessoas, elas querem ser convencidas de quem Jesus é, mas é necessário que nós demonstremos os princípios de Jesus, que é a sabedoria de Deus, mas demonstremos as obras de Jesus, que é o poder de Deus. Então nós precisamos da sabedoria de Deus e nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos entender o que Jesus ensinou e nós precisamos entender o que Jesus fez. Se nós entendermos esses 2 princípios, o nível da nossa fé vai crescer, porque nós vamos confiar em quem Jesus é, em quem Jesus pode fazer. Amém? Então, como você desenvolve esse entendimento e conhecer o caráter? Um dos princípios para mim de confiança, você confia em quem você conhece, e você vai conhecer a pessoa por conviver com ela. Então, confiança, conhecer, convivência, 3C. Confiança, conhecer e convivência. Você não consegue conhecer sem conviver. Você não consegue confiar sem conhecer. Então você tem que, para confiar, você precisa conhecer. E para conhecer, você tem que conviver. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós somos chamados para vivermos com Jesus. E isso vai desenvolver o nosso entendimento, quem Ele é. E nós podemos confiar em Jesus. Você confia em Jesus? A Bíblia fala que teve um homem no livro de Mateus capítulo 8, versículo de número 5, conta a história de um homem que nos ensina um nível de confiança que ele tinha em quem era Jesus impressionante, né? Chama-se que esse era um centurião, que o centurião ele significa um que coordena 100 soldados romanos. Versículo de número 6 fala que um criado dele estava doente, violentamente atormentado.
esse senhor, que era líder de muitos soldados, tinha um ajudante, um empregado, que estava endemoniado. Ele estava com uma situação que o homem, com toda a autoridade da terra que ele tinha, não poderia ajudar. Quando você encontra uma situação que está além das suas forças, você precisa confiar em alguém mais poderoso do que você, amém? Então nós precisamos confiar em Jesus, que é mais poderoso do que nós. A Bíblia fala no versículo 6 que ele estava violentamente atormentado. Então Jesus, depois de ser chamado para ir lá, Jesus disse no versículo 7, eu irei e lhe darei saúde. Eu vou lá e eu vou orar por ele. Versículo 7 fala que Jesus disse, eu vou lá. Mateus 8, 7. Eu vou lá e eu vou orar. É interessante que Jesus está dizendo, eu vou fisicamente orar por ele. Mas é interessante a reação desse homem. Porque naturalmente todos iriam dizer, Jesus está vindo à minha casa, assim ele vai vir orar. Quando o pastor Dilon, que é super ocupado, tem a oportunidade de estar num evento, estar num culto, ou estar numa celebração, ou estar fazendo uma visita no hospital, ou mesmo na sua casa, você fica muito feliz de poder ter um tempo especial com ele, ou um dos seus líderes de célula, um pastor da igreja. Agora, nós estamos falando de Jesus. Jesus está dizendo, eu vou lá na tua casa orar. Mostra para eles o versículo 7 para mim lá. Eu irei e lhe darei saúde. Eu gosto desse texto porque Jesus, ele tinha convicção na sua capacidade de mudar situações. Jesus disse, eu vou lá e eu vou dar saúde. Jesus não disse, eu vou lá orar por ele. Jesus, eu vou lá, porque Jesus não precisava orar, ele é Jesus, né? Ele comanda, né? Mas ele mesmo que em algum momento, acho que na verdade ele orou ao Pai para a multiplicação dos pães, né? Mas Jesus disse o seguinte, eu vou lá e vou dar saúde. Eu quero dizer para você que precisa de saúde física no seu corpo, de milagre. Jesus quer lhe dar saúde. Jesus quer você saudável. Eu estava orando nessa manhã, no meu espírito, falando com Deus sobre essa palavra. E eu tenho alguns textos que eu gosto de pregar e instruir a igreja como você viver no mundo espiritual. Você carregar algumas instruções que te levem para toda a tua vida. A última mensagem que eu preguei sobre ouvindo Deus. 5 maneiras que você escuta Deus. Escuta Deus pela palavra, através de outros, através do Espírito Santo. Você escuta a Deus por circunstâncias, você escuta a Deus pelo Espírito Santo em você. Então são palavras que te ajudam você a carregar a sua vida. Você pode usar essa mensagem para toda a tua vida. E aí Deus falou comigo, não se preocupa tanto com isso hoje. Eu quero que você dê uma palavra que traga transformação para o dia deles de hoje. Traga uma transformação no corpo deles agora. Traga uma mudança instantânea. Então a minha mensagem que Deus colocou no meu coração, ajudar você a confiar no caráter de Jesus para receber uma transformação hoje. Então se você precisa de qualquer tipo de milagre hoje, a minha oração por você vai ser isso. Eu vou orar para que você receba algo hoje. Pastor, eu preciso que Deus prepare alguma coisa para o meu futuro. Tudo bem, Deus vai te abençoar no futuro, mas meu foco é que você receba um milagre agora. Não importa qual é o seu milagre. Se você precisa de um milagre agora, eu creio que Deus nos dá um milagre agora. Realmente eu creio nisso. Eu tenho visto isso em muitos lugares. Inclusive essa semana estava pregando uma igreja em São Paulo e Deus mandou orar por pessoas que têm problema de visão. Pessoas que têm dificuldade de visão, que enxergam, têm problema de um olho, ou pessoas que enxergam só conseguem ler perto, não longe. Ou, enfim, eu estava orando para as pessoas com problema de visão. Eu não sabia que no meio da multidão, das pessoas na frente, uma pessoa que realmente não enxergava absolutamente nada. E Deus curou as outras pessoas e depois Deus curou também aquela mulher que não enxergava nada. Isso aconteceu a semana agora. Eu vi Deus curar alguém cego. Deus cura as pessoas, né? Agora. Então Deus é o Deus que faz agora, já, now. Amém? Então Jesus disse, eu vou e lhe dou saúde agora. Eu vou lá lhe dar saúde. Mas esse homem tinha tanta fé em quem Jesus era, porque a fé é quem ele é, o caráter dele e o que ele pode fazer, a habilidade dele. Você confia no caráter e na habilidade. Por exemplo, se confia, eu estava no avião ontem e eu estava pensando sobre isso. Por que eu confio nesse piloto? Eu tenho que confiar nele para estar nesse avião. Aí eu pensei, eu confio nele, mas na verdade eu confio também na companhia.
Porque eu confio que a companhia ia colocar alguém capacitado para pilotar o avião. Então, se a companhia tivesse um nome muito ruim, eu acho que não entraria no avião. Entendeu? Mas eu estou confiando na pessoa empresa e eu estou confiando na pessoa física. Estou confiando na pessoa que é naquela empresa que contrata bons profissionais, e eu estava confiando no piloto que eu não conhecia nesse caso, mas confiando nas suas habilidades. Então se confia no caráter, que aí tem que conhecer, mas se confia nas habilidades da pessoa. Então Jesus, ele é confiável por quem ele é, mas pelo que ele pode fazer também. Amém? Então ele disse: eu vou lhe dar saúde. O centurião respondeu, versículo 8: não, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado será sarado. Senhor, não precisa vir, só fala uma palavra que ele vai ser curado. Olha, a fé desse homem era tão grande que ele confiava que não era necessário Jesus fisicamente estar presente na casa para curar aquele homem. Só uma palavra iria curar ele. O teu Deus é tão poderoso, querido, que está tão além das nossas capacitações humanas de entendimento, que Ele pode fazer coisas muito mais do que nós podemos até imaginar ou pedir, a Bíblia fala. A Bíblia fala em Efésios 3, 20 e 21, que o Espírito de Deus que opera em nós, Ele vai efetuar mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Então esse homem tinha esse nível de fé tão grande, que aí a Bíblia fala o seguinte, vou continuar aqui: pois também sou homem sobre a autoridade. Ele explica por que ele confia na autoridade de Jesus. Ele fala: eu tenho autoridade, eu digo a esse homem vai, ele vai, digo a esse vem, ele vem, e eles me obedecem. Aí versículo de número 10, na parte B, fala assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha ou tanta fé. Aí Jesus menciona uma fé que está além da medida. Ele disse: essa fé aqui, ela está acima de todas as fés. E esse homem, ele não era judeu. Ele era um homem ele era um homem romano. Ele era um homem que não tinha parte da aliança de Deus. Ele não era um homem que servia a Deus. Ele não era um homem que servia os mandamentos de Deus. Ele não era um homem que estava assim com a moral alta com Deus. Talvez ele era um homem bem prostituto pela situação dele. Talvez fosse um homem corrupto, não sei. A Bíblia não descreve. O fato é que ele não tinha aliança. Isso eu posso falar. Não tinha aliança porque ele era um romano. Não tinha aliança com as coisas de Deus. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus poderia curar e ele entendia a autoridade que estava em Jesus. Queridos, nós precisamos entender quem é o nosso Jesus. E essa mensagem aqui, minha ideia é revelar Jesus para você. É revelar quem é Jesus para confiar no seu caráter e no seu poder. Porque quando você confia em Jesus, quem Ele é, aí não tem para ninguém não. Aí você vai para cima e a coisa vai acontecer. Porque Deus vai fazer, Ele vai transformar nosso entendimento, sabedoria, vai nos dar a sabedoria do céu, e Ele vai transformar em manifestação. Nessa mesma viagem que eu estava lá em Mianmar, eu estava num pequeno grupo, e como eu te falei, tem muitos budistas, então essa família estava, de uma certa maneira, sendo influenciada pelo Evangelho, mas não tinha entendimento ainda do Evangelho. Chegamos na casa, bem simples a casa, tinha luz elétrica nessa casa, e aí chegamos lá, o John Jr., meu amigo, vocês conhecem, ele veio aqui umas 2 vezes, ele é bem grandão, bem dessa altura aqui mais ou menos. Aí chegamos na casa, estava o Chris junto também, aí eles sentam no chão, aí sentamos no chão e tal, e aí atrás do John Jr. ia ministrar uma palavra, e atrás do John Jr. tinha um altar. Aí o inglês perguntei para o que é esse esquema atrás aí? Ele disse: é o altar de Buda. Tinha um altar que eles adoravam o Buda. Então nós estávamos lá sentados, na frente do altar, e agora vamos falar de Jesus. É interessante. Aí as pessoas chegaram e sentaram ali em volta. Tinha um pratinho de alguma coisa, tinha um negócio pimentado com uma farinha que todo mundo comia do mesmo prato. Comemos um pouquinho ali. E aí começamos a falar um pouco de Jesus para eles. Interessante que, enquanto eles estavam falando, Deus mostrou para mim 2 pessoas. Uma delas era uma senhora, assim mais um lado, uma senhora um pouco mais morena. E Deus falou para mim dizer para ela. Aí quando terminou aquela parte, eu falei assim, que eu poderia orar por eles, estava orando por eles e tal, muito assim com
cautela em como se apresentar, porque eles não tinham entendimento de quem Jesus era. Aí eu falei, olha, Deus fala para mim dizer para a senhora que quando a senhora está chorando, a senhora se esconde para chorar, e que Jesus está dizendo que ele vê a senhora chorando. Aí a mulher começou a chorar. Porque era verdade o que estava acontecendo com ela. Aí depois ela perguntou, inclusive, como que ele sabe essas coisas? Aí era difícil para explicar quem é Jesus, agora explicar quem é o Espírito Santo era um nível mais profundo ainda. Mas a gente tentou, a gente explicou para eles que quando você toma água, olha, a água agora está dentro de mim. Então a gente explicou quando a gente tem Jesus, o Espírito Santo vem e fica dentro da gente. Então Deus está dentro da gente. Essa maneira que nós explicamos quem é o Espírito Santo, quem é Deus dentro da gente. Tomando um copo de água, uma garrafa de água, acho 1 litro de água assim. Então essa foi a maneira que nós pregamos para eles. Mas aí uma outra senhora estava mais do lado assim. Aí Deus mostrou assim, ela estava com manga curta, muito quente lá, tipo 40 e alguma coisa todo dia. Aí ela com uma manga curta, aí Deus mostrou assim, os braços dela assim, destacou uma senhora assim, um pouco de idade, né? Os braços dela, os dois braços, assim, os olhos, destacou os braços dela. Eu tinha que falar alguma coisa sobre o braço dela. Vou te ensinar um pouquinho como que você age nos dons do Espírito Santo. Se você age, quer ser usado no dom de revelação, no dom profético, eu vou te explicar como que acontece comigo normalmente. Aí eu falei para ela, olha, eu quero declarar algo sobre os seus braços. Só tinha isso, não tinha mais nada. A revelação, normalmente, você fala aquilo que você tem, e Deus te acrescenta algo que você não tem. Aí eu falei, olha, Deus quer fazer algo no seu braço. ela tipo, não sabia o que falar também, né? E aí, quando eu terminei de falar, eu falei para ela assim, veio outro pensamento. Aí eu falei, olha, o seu braço... Aí veio o pensamento. O seu braço, às vezes, é fraco. Ele está forte e fica muito fraco. E só sente dor porque ele enfraquece seus braços. Então você não sabe o que é. Tem muita, assim, você tem normal, e daí seu braço fica, os dois braços muito fracos. E Deus quer curar a senhora agora, nesse momento. Aí eu perguntei para ela, com a tradução, tem sentido o que eu estou falando? Ela falou, sim, tem sentido. É isso que acontece com o meu braço. Ele fica, enfraquece de uma hora para outra, e tem dores, eu não sei o que fazer. Aí oramos, aquela outra senhora, pela outra senhora, oramos por outras, outras palavras proféticas. Naquele evento ali, 7 pessoas deram a vida para esse Jesus que nós apresentamos. O conhecimento de Jesus, amém, glória para o nome de Jesus. Salvação, salvação. Quando você apresenta o Evangelho, você precisa apresentar o Evangelho com sinais. Agora, deixa eu fazer uma observação. Nós não corremos atrás de sinais, mas os sinais correrão atrás de nós. Nós não pregamos sinais, mas sinais seguirão nossa pregação. Isso que está escrito em Marcos, amém? Então o Evangelho, o conhecimento de Deus, que dá revelação de Deus, sabedoria de Deus, descobrindo e revelando o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus, mas também revelando as obras de Jesus. O que Ele faz por nós. E eu creio que quando você entende esse caráter confiável de Jesus, como esse centurião entendeu, falou, eu posso confiar nele. Se ele dizer uma palavra, vai acontecer. Porque ele não só tem o caráter, mas a habilidade. Porque uma pessoa pode ter bom caráter, boa intenção, mas não tem a capacitação. Uma pessoa pode ter boa intenção de dirigir na BR de uma maneira correta, mas se ele não sabe dirigir bem, ele vai provocar um acidente. Ele pode ter uma boa intenção, mas não tem a habilidade, então ele não vai saber como fazer. Então precisa alguma pessoa que sabe dirigir muito bem, mas é mal intencionado, descuidado, ele vai acontecer um acidente. Então precisa ter habilidade e caráter. Jesus tem os dois. Podemos confiar no seu caráter, quem ele é como pessoa, e na sua capacitação, quem ele, ou aquilo que ele pode fazer, amém? Então nós podemos fazer como esse homem aqui disse, Senhor, só diz uma palavra, só uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Eu quero orar com você hoje, nessa manhã agora, nós vamos orar agora, e eu quero que você creia, receba aquilo que você precisa de Deus em milagre na sua vida. Amém? Os irmãos podem vir cantar ao Senhor, ou tocar um teclado. Eu quero orar com você, para milagres acontecer. Agora, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, então hoje também é a oportunidade de entregar.
porque Jesus é confiável para essa vida e confiável para a eternidade. Nós podemos confiar nele, ele é confiável. A Bíblia fala que Lucas escreveu tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então nós precisamos entender quem ele é pelo seu ensinamento e quem ele é pelo que ele faz. Primeiro, os ensinamentos de Jesus, eles vão te fazer você viver uma vida equilibrada, próspera na vida aqui na terra. O que o pastor Dilon ministra sobre o Transformani são princípios cristãos de como Deus vê o dinheiro. Como que Deus vê o dinheiro? Se você fazer a tua vida na área financeira conforme Deus vê o dinheiro, você vai se dar bem na vida. Se você viver o seu casamento conforme Deus fala que o casamento tem que ir, o teu casamento vai bem. Você pode até passar por lutas, mas vai vencer sempre. Porque os princípios de Deus vai gerar uma vida saudável na terra. Agora, mesmo que você tenha os princípios de Deus em uma vida saudável, existem situações que são acidentes ou maldições que você precisa de algo a mais ainda. Você pode ser uma pessoa muito cuidadosa no trânsito, mas porque alguém não era cuidadoso, você teve um acidente. Às vezes nem é a sua falta. Às vezes você tentou fazer a coisa correta no seu casamento, mas uma maldição hereditária, mas uma obra de macumbaria, de feitiçaria veio sobre você e você se sente oprimido. Você tentou fazer a coisa certa, mas veio uma doença, você nem sabe de onde veio essa doença. Está em você. Você está vivendo os princípios corretos, mas agora você precisa de um poder sobrenatural de Deus que vai fazer um milagre sobre a sua vida. Então nós vamos viver os princípios de Deus, que é a sabedoria de Deus, mas nós precisamos do poder de Deus. E a Bíblia fala em Romanos 1,16 que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e do grego, daquele que busca sabedoria ou daquele que busca sinais, porque no final da história não é o sinal e não é a sabedoria, é a pessoa de Jesus. Nós olhamos além dos sinais, além da sabedoria, olhar quem Jesus é, e Ele pode fazer todas as coisas. Eu quero que você confie nele nessa manhã. Eu sei que você confia, mas eu quero te encorajar ainda mais a confiar nele nas situações que estão além da sua capacitação, aquilo que você não pode fazer. Eu quero que você peça para Jesus fazer por você hoje. Aqui, se você fez uma coisa errada, por isso está sofrendo, faça como eu, peço perdão. Se eu me perdoa, eu errei. Agora, se não é, se você não precisa só dessa oração de perdão, uma oração de fé, nós vamos orar essas orações junto com você hoje. Você crê no milagre de Jesus? Porque você crê em Jesus, você crê em milagres. Vamos colocar-nos em pé. Aleluia.